Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo no YouTube, para você que nos escuta no podcast, né, no Spotify, no Deezer, em nossos canais de áudio. Esse é o Bem-Estar Capital. Estamos aqui em mais um episódio, um dos nossos primeiros episódios do ano, com a presença ilustre do Fábio Osterman. E para entrevistar o Fábio Osterman, eu tenho aqui hoje comigo o Felipe Dessoy também. E eu sou o apresentador que você já conhece, o Júlio Altoé. Lembrando aos nossos ouvintes que esse é um canal independente, então a gente conta com a participação de vocês para doar em nosso Padrim e também para acessar os nossos colaboradores, o neoliberais.com, que vai estar no link na descrição desse episódio. Vamos para a nossa vinheta e vamos começar o nosso episódio, então. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Fábio, por aceitar aqui o nosso convite. O Fábio Osterman, que ele é professor, cientista político, ativista liberal. Atualmente, ele é deputado estadual pelo Partido Novo no Rio Grande do Sul. E, como primeira pergunta, eu já queria trazer aqui, além do agradecimento da participação, a nossa primeira pergunta, que é em relação à eleição de 2020, o desempenho do Partido Novo em 2020. O Partido Novo ele saiu de 5 vereadores para 29. E dentro do partido, há gente que considera esse um resultado positivo e a gente considera esse um resultado negativo, que foi um pouco aquém do que poderia atingir o Partido Novo. Eu queria começar agradecendo, obviamente, o Osterman e também perguntando qual é a opinião dele qual é a análise dele sobre as eleições do Partido Novo em 2020, no âmbito municipal. Bom, Júlio, Felipe, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente teve um tempinho aí para agendar essa conversa, mas eu quis muito bater um papo com vocês. Acho bacana o trabalho que vocês fazem aí, entrevistando gente muito boa, trazendo temas relevantes para o debate público brasileiro a partir de uma perspectiva liberal. Indo para o tema da tua primeira pergunta, eu acho que nas eleições desse ano, nós tivemos um resultado que foi fruto de uma estratégia excessivamente cautelosa, na minha opinião. Dentro dessa estratégia, o resultado não foi ruim. Nós tivemos candidatos em muito poucas cidades. Para dar um exemplo aqui, o meu estado, o Rio Grande do Sul, que é, enfim, um dos estados, é o estado com o terceiro maior número de municípios do Brasil, são 497 municípios, nós lançamos candidaturas em somente 4. Tivemos candidatura a prefeito em somente 3 das cidades, não tivemos candidato a prefeito, infelizmente, em Porto Alegre. Isso também, obviamente, impactou o alcance das ideias do Novo estado afora, porque, naturalmente, os debates e as propagandas eleitorais à prefeitura da capital acabam tendo um impacto muito grande. O Rio Grande do Sul, apesar de ser um estado bastante descentralizado, ainda é um estado onde os debates públicos da capital influenciam muito os rumos do interior. Mas acho que dentro dessa estratégia, que reitero, acho que dentro do partido, felizmente, há um tom crítico em relação a ela por parte dos dirigentes, pelo que eu tenho captado, de que foi uma estratégia de cautela que acabou tendo esse resultado. Acho que também a gente não pode ver como uma estratégia de terra arrasada, né? Eu vi muita gente dizendo que o Novo fracassou nas eleições desse ano, que é absolutamente distante da realidade, na minha opinião. Como tu bem disseste, fomos de um número de 4 vereadores para 29 eleitos, né? Tivemos vereadores eleitos e bancadas expressivas nas principais capitais brasileiras. Aqui em Porto Alegre a gente dobrou o número de vereadores, no Rio Grande do Sul a gente fez vereadores em todas as cidades onde o Novo concorreu, todas as 4 cidades. Obviamente gostaríamos de ter tido candidaturas em mais cidades, né? Teve diversas cidades onde tivemos candidatos eleitos que eram do Novo e tiveram que se desfiliar e saírem candidatos para outros partidos, mas isso é parte também do nosso aprendizado. Mas eu acho que para o partido como um todo ficou um choque de realidade em relação às dificuldades de se construir candidaturas municipais, porque as eleições municipais seguem uma lógica diferente das candidaturas e das eleições gerais, que foram as eleições de 2018, que serão as eleições de 2022. Então, acho que essa eleição de 2020 nos traz alguns aprendizados e ensinamentos, mas ela não é definidora
do que vão ser os nossos rumos em 2022. Porque o Novo, até pela característica da sua mensagem e da sua abordagem, acaba sendo um partido de nicho, por enquanto ainda, como o liberalismo ainda é uma agenda um pouco nichada, que ainda, infelizmente, não é uma agenda que conseguiu construir. Acho que isso também é parte de uma autocrítica que a gente tem que fazer. A gente ainda não tem uma agenda para as massas, a gente ainda não tem uma resposta que ofereça ao grosso da população brasileira uma alternativa. É algo que, por exemplo, outros partidos de nicho estão conseguindo transpor certos obstáculos pela sua falta de escrúpulos. E eu dou um exemplo: o PSOL, aqui em Porto Alegre, elegeu a maior bancada de vereadores, em boa parte porque eles se dão certas liberalidades, como, por exemplo, mentir em campanha. Oferecer à população propostas como continuidade do auxílio emergencial. A vereadora mais votada do PSOL em Porto Alegre tinha no seu material de campanha como proposta a continuidade do material do auxílio emergencial. É algo que nenhum candidato do Novo faria. Os candidatos do Novo assinam um termo de compromisso por meio do qual eles não podem mentir em campanha. Então, é um desafio no Brasil se fazer campanha com verdade, se fazer campanha com integridade. E eu acho que a gente tem outras maneiras de buscar oferecer um discurso de massa, buscar construir uma abordagem mais popular do liberalismo que não passem por isso, mas, obviamente, é um caminho mais longo. A gente não pode pegar atalhos como os que o pessoal pega. Mas, apesar de tudo isso, acho que o Novo tem uma oportunidade de crescer bastante em 2022, que vai ser uma eleição, obviamente, desafiadora, por tudo isso por todos os desafios que o bolsonarismo oferece, por toda essa confusão causada pelo bolsonarismo e a sua interseção com o liberalismo, que é muito pouco clara para um extrato significativo da população, que não entende direito o que nós somos, se nós somos direita, se nós somos bolsonaristas. O Novo, especificamente, acaba sofrendo ataques, por um lado, diariamente, eu vejo nas minhas redes, o Novo é o PSL de sapatênis, o Novo é o PSOL laranja, enfim, eu acho que, em parte, isso decorre do fato de que nas redes sociais o debate público ele é muito pobre, superficial e polarizado, e a gente acaba sofrendo com a imprecisão de rótulos e com a necessidade daqueles que nos detratam de nos rotular, mas eu acho que, em parte, também decorre da nossa falta de clareza em relação ao que a gente representa. A gente até quer abordar um pouco isso, já estava aqui até no nosso roteiro um pouco mais essa questão da interseção, mas eu que já queria aproveitar também, porque você já falou alguns pontos aqui que já estava bem no nosso roteiro, que é bom que eu vou aproveitar como gancho para a nossa pergunta, nessa questão de discurso de massa, principalmente, às vezes de representatividade. Normalmente, quando a gente está vendo nessa parte de eleição e representatividade, parte da crítica, que talvez não nem atinja tanto a massa, mas talvez atinja um pouco mais essa bolha nossa de internet, é sobre essa questão da representatividade, tanto na questão social quanto na questão de raça e gênero. Na questão de gênero, eu sei que o Partido Novo ele tem uma representatividade feminina até, às vezes, bem melhor do que outros partidos, porém, na questão de raça já tende a ter menos. Pessoas pardas e pretas não têm tanta representatividade do Partido Novo, e eu gostaria de saber, eu queria tanto saber, dentro nesse recorte social, quanto nesse recorte de cor, de raça, se você encara isso como um desafio a ser superado dentro do Partido Novo, se vocês têm esse debate interno de como talvez atingir essas pautas que essas minorias têm, e talvez adaptar o discurso para mostrar que o discurso do Partido Novo pode atender os problemas por exemplo, os problemas de discriminação racial que são evidentes no país. Como que você enxerga isso e há esse debate dentro do partido, como isso um desafio para tentar melhorar a representatividade de raça e de classe social dentro do partido? Eu acho que é importantíssimo a gente ampliar a representatividade dentro do Partido Novo. Nós somos contrários, obviamente, à imposição por vias artificiais, como fazem outros partidos, de defender cotas, etc. Mas eu acho que
tem um valor em si, e a gente tem uma diversidade maior dentro do partido, a gente acaba tendo uma conexão maior com a realidade do país, a gente acaba tendo também resultados eleitorais mais significativos, porque as pessoas querem também votar em pessoas que sejam parecidas com elas, que demonstrem que tem uma proximidade com a realidade delas. Isso é um sentimento que está claramente crescendo no Brasil. Então, acho que é importante que o Novo esteja conectado com essa tendência. É um obstáculo que tem existido no partido, e eu tenho falado sobre isso desde o início, que, obviamente, a gente sabe que, por sermos um partido que não usa recursos do fundo partidário, a gente precisa contar com doações dos filiados, etc. Mas o fato é que nem todo mundo que tem valor, que tem algo a acrescentar, vai estar disposto ou dispõe de uma reserva para pagar uma filiação, para pagar eventos pagos, né, que boa parte dos eventos do Novo são jantares, são eventos em lugares que tem que pagar ingresso, etc., palestras que tem que pagar ingresso. Então, acho que dentro do Novo é importante a gente fazer essa autocrítica, e eu acho que é importante também a gente falar publicamente sobre isso, sobre o fato de que a gente precisa construir espaços mais acessíveis para pessoas mais jovens, para pessoas de mais baixa renda, para incluir dentro do processo de construção de candidaturas, do envolvimento de filiados, pessoas que não partam também desse nosso meio socioeconômico de classe média alta, classe alta, enfim, de pessoas que dispõem com tranquilidade de recursos para pagar ingresso de evento, para pagar R$ 30 de filiação, que não é, obviamente, um valor assim muito alto, mas para uma parcela significativa da população brasileira, para o brasileiro interessado em política, que vai ali estar fazendo uma análise, um esforço marginal, ele vai pensar, puxa, eu queria me envolver com um partido político, mas tem mais esse obstáculo. Então, ou me filio e daí vem ali a fatura do cartão de crédito, R$ 30, vou deixar de pagar. E em meio à pandemia, o Novo acabou perdendo muitos filiados, né? Isso é uma realidade. Tem havido esse debate internamente no partido, e eu espero que se amplie a construção de espaços de participação, seja formalmente como filiados ou se criando a categoria de apoiadores, de amigo do Novo, enfim, que não seja formalmente filiado, mas que possa participar de espaços de discussão e de construção, e que sejam pessoas que efetivamente vistam a camisa, porque isso é muito mais importante, na minha opinião, a pessoa ser um multiplicador das ideias, defender o que a gente acredita. É claro que é importante também os R$ 30, mas não os R$ 30 a mais ou a menos que vai decidir o futuro do partido, né? O partido tem conquistado doações importantes aí, e acho que a tendência é seguir conquistando, mas a gente também não pode excluir essa parcela significativa da população, de pessoas para as quais R$ 30 fazem diferença desse processo de construção. Felipe, seu microfone está mutado. Desculpa. Deputado, então, do ponto de vista de representatividade racial, o Novo pretende adaptar o discurso, ampliar ele, tanto para atrair mais representantes pardos e pretos para defender a bandeira do partido, ou como para mostrar e defender medidas para ajudar no combate à discriminação racial no Brasil e outros problemas que afetam principalmente esses grupos? Tem esse debate? Tem esse debate internamente. O Novo é um partido que não acredita na visão coletivista das políticas identitárias, nessa ideia de que tem que votar na pessoa porque ela é negra, porque ela é parda, porque ela é mulher, porque ela é LGBT. Tem que votar na pessoa pelos seus valores. Mas acho que é importante a gente ter esse debate, mas no Novo a gente não vai se render também, por mais que seja uma retórica que vem ganhando espaço, essa retórica a partir de uma abordagem coletivista. Acho que a gente precisa construir um país onde as pessoas sejam valorizadas realmente por aquilo que elas agregam, e não por questões realmente que são questões essencialmente superficiais, como o seu gênero, a cor da pele, etc. É óbvio que a gente vive num país onde há ainda um racismo que persevera, um machismo que persevera, mas eu não acho também que nós sejamos uma sociedade estruturalmente racista ou estruturalmente machista.
Nós somos uma sociedade ainda, infelizmente, bastante arcaica e com traços sérios de subdesenvolvimento, e isso tem repercussões em variadas formas no dia a dia das pessoas, mas não acho que o Brasil seja um país racista, um país onde as pessoas sejam conscientemente racistas. Eu acho que essa subrepresentação no novo, talvez, de pessoas negras e pardas, decorre que é uma subrepresentação na política em geral, porque a política é um meio onde, especialmente a política em mais alto nível, né, no executivo, nas assembleias estaduais e no Congresso, especialmente na presidência, é uma política onde, para se acessar, é importante ter uma trajetória mais longa e que, infelizmente, o acesso à política hoje no Brasil, nesses níveis, acaba sendo possível, em sua maioria, somente a pessoas que dispõem de excedentes econômicos ou que dispõem de uma rede de assistência social que lhes permitem se dedicar a isso, se dedicar a uma caminhada política. A sua maioria, claro. Né? É óbvio que existem diversas exceções, né? E que no Brasil, como a questão racial está ligada também a uma questão social, né? Se tu escolhe aleatoriamente na população brasileira um negro, a possibilidade de ele ser pobre acaba sendo maior por circunstâncias variadas, né? Históricas, obviamente. A gente ainda não conseguiu, infelizmente, vencer a chaga da escravidão, apesar de já termos passado aí mais de 130 anos da abolição da escravatura, mas a gente precisa vencer essa desigualdade racial, acredito eu, não por meio de ações afirmativas, isso talvez seja uma divergência minha com boa parte do público, do pessoal que está nos ouvindo. Não acredito em cotas, o pessoal do meu gabinete indo embora aqui, eu ficando sozinho aqui. Eu não acho que a gente deva vencer essas fissuras por meio de cotas, por meio de medidas que criem desigualdades artificialmente, mas sim por meio de investimentos na equalização das oportunidades. Por isso que eu sou um grande defensor de melhorias e investimentos enfocados na primeira infância, no ensino fundamental e não no ensino universitário superior, por meio de ampliação de gastos ineficientes no ensino superior público e garantindo uma parcela pequena da população mais vulnerável um acesso artificialmente favorecido por meio de cotas. Né? Uhum. Mas dentro do Partido Novo é um debate que existe, sim. Acho que ainda muito incipiente, mas que acho que é importante que nós escutemos também e participemos mais ativamente do debate no âmbito da sociedade civil, da academia, para estarmos antenados a essas mudanças e podermos endereçar da maneira mais adequada possível a partir dos nossos valores, sem abrir mão dos nossos valores de defesa da liberdade, de defesa da igualdade perante a lei, de compreensão de que o problema do Brasil mesmo é a pobreza e não a desigualdade per se. Uhum. E, bem, na verdade surge uma outra pergunta a partir disso. Antes da gente passar para a última pergunta do tema, então, já que o senhor falou sobre a questão das cotas, a parte interessante seria perguntar agora, não sei se é uma posição só sua ou se é do partido em geral, mas se é contra as cotas em questão de não haver uma evidência empírica ou mais uma questão ética da sua parte? Eu acho que é realmente uma questão ética. Sou contra cotas em universidade, sou contra cotas, inclusive está em discussão numa das comissões das quais eu participo aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, está em discussão uma cota racial para concursos públicos, um projeto de origem do próprio Poder Judiciário propondo cotas no acesso a vagas de concursos públicos. Né? Na prática, o que a gente está vendo é que nunca acaba. Né? Cotas na universidade, cotas no mestrado, cotas no doutorado, cotas no serviço público. Será que essa é realmente a maneira de a gente vencer moralmente a chaga do racismo, a chaga da desigualdade racial? Eu acredito que isso acaba gerando, infelizmente, em um nível mais abaixo, um certo nível de ressentimento racial e social que é pouco saudável para a nossa sociedade.
Acho que existem maneiras mais orgânicas de resolver esses problemas que podem, obviamente, não oferecer no curto prazo uma solução para uma pessoa que se sinta prejudicada por uma questão social, mas que não deixa de ter acesso à universidade pública por ser negra ou por ser parda, mas sim por ter tido acesso a um ensino fundamental, básico, deficiente, por ter infelizmente, não tido acesso a uma estrutura familiar que lhe resguardasse, lhe respaldasse, que não é fruto de racismo. O fato de boa parte das famílias de baixa renda serem lideradas por mães solteiras não é fruto do racismo. O fato de, infelizmente, a gente ter um nível tão alto de evasão escolar não é fruto do racismo. Eu acho que é muito difícil sustentar essa afirmação de que isso decorre do racismo. Essa diferença de acesso à escolaridade, de nível de produtividade, consequentemente, de acesso a oportunidades de trabalho. Então, não me parece, e as evidências com que eu tive contato me parecem excessivamente eivadas de uma agenda política também que defende isso, que eu acho que é, enfim, legítimo, né? Mas quando a gente está falando de ciências humanas, a gente tem que ter sempre um certo pé atrás em relação a esse tipo de evidências empíricas. E eu não sou um evidencista, eu sou um liberal. Tenho amigos que são evidencistas, que colocam que não, se houver uma evidência empírica de que obrigar todo mundo a ter determinados hábitos de consumo faz bem para a sociedade, eu vou defender isso. Não, eu não. Eu defendo a liberdade, mesmo que ela tenha resultados econômicos subótimos. Eu acho que a liberdade é, sim, um valor em si mesmo. Acho que cada indivíduo é um universo por si próprio e precisa ter resguardada a sua liberdade, desde que, obviamente, não afete direitos e liberdades de terceiros. Eu não sou também um defensor da liberdade como um direito absoluto ou como algo em abstrato e extremo, e não sou defensor também da ideia anarcocapitalista de que se houvesse um botão para apertar para a abolição do Estado, aboliria, mas eu acredito que é importante a gente ir ampliando os espaços para a liberdade e não restringindo ela. Acho que a liberdade tem que ser a regra e a interferência tem que ser a exceção, sempre muito bem fundamentada, embasada, claro, em evidências. Eu não estou negando evidências, mas eu estou querendo dizer que evidências, para mim, não devem ser o norte, não deve ser a minha estrela do norte que vai me orientar no mar das políticas públicas e da construção de políticas públicas para a gente ter um país mais livre, mais próspero e melhor para todos. Uhum. E para fechar agora rapidamente o nosso primeiro tema, pode dizer para a gente qual vai ser a prioridade do Partido Novo nas eleições de 2022, em termos de estratégia para atingir novos eleitores e qual a expectativa, se tiver, para um pleito em número de eleitos para o nível federal, estadual e governadores? Bom, quem fala em nome do Partido Novo é o nosso presidente, né, o Edu Ribeiro. Eu sou um mero mandatário e no Partido Novo, como vocês sabem, a gente tem uma separação entre mandatários e dirigentes. Quem é mandatário não pode exercer posição de comando e direção no partido. Nós, inclusive, temos procedimentos de prestação de contas para os dirigentes. Então, apesar de a gente ter, obviamente, uma relação muito harmônica, nós somos, na verdade, controlados pelos diretórios, né, que acompanham o nosso trabalho e garantem que a gente siga dentro dos ditames partidários. Mas o que os dirigentes têm falado é que a prioridade do Novo para 2022 é construir uma bancada ampla de deputados federais, seguir, claro, com o nosso trabalho de expansão nas assembleias legislativas Brasil afora, mas prioridade eleger uma bancada significativa de deputados federais. Especificamente, se almeja, não sei se isso vai ser possível, né, mas se almeja eleger pelo menos 31 deputados federais, que é o número mínimo para se conseguir votação nominal na Câmara dos Deputados, que é uma questão bastante significativa, porque hoje
boa parte das votações se dão por meio de votação simbólica, né, por meio da orientação partidária. Se calcula o tamanho da composição das bancadas e se soma os votos dos partidos a partir da orientação, daquilo lá que o pessoal geralmente vê no painel de votação. Partido tal, sim, não, enfim, e por ali se constrói, né? Com votação nominal, a gente acaba tendo a oportunidade de os deputados que divergem da sua posição partidária votarem a partir da sua consciência e serem cobrados por isso também, né? Porque hoje acontece com muita frequência que deputados que não querem comprar desgastes falarem assim, não, veja bem, né? Eu era a favor disso, mas fui vencido pela liderança partidária, a liderança partidária que determina. E muitos deputados acabam se escondendo de trás desse argumento, que não, eu sou a favor dessa pauta, sou contra essa pauta, mas o meu voto acabou sendo o voto do partido, não fui eu que votei. Aí a gente espera com isso conseguir ampliar o rol de deputados que se dispõem ao lado do Novo a comprar brigas, porque na prática, hoje o que acontece é isso. Na hora do vamos ver, só quem compra as brigas contra o establishment, contra os interesses corporativistas, seja do setor público ou do setor privado, é o Novo. Os outros partidos acabam se rendendo às pressões ali do dia a dia, seja em Brasília, seja aqui na Assembleia Legislativa também. Na hora do vamos ver, quem vota contra aquilo que lesa ao pagador de impostos, aquilo que atenta contra o interesse público e favorece o interesse privado, é o Novo na prática. Beleza. Ô, Fábio, mudando agora um tema, mas nem mudando tanto também, porque eu acho que tem tudo a ver, você participa do movimento liberal há alguns anos, ajudou já a fundar o MBL, o Livres, ajudou a fundar inclusive o Partido Novo. A gente queria agora também numa perspectiva de movimento liberal, você como um ativista. Antigamente se falava que tinham poucos liberais no Brasil, né? Se juntasse todo mundo cabia numa Kombi, mas isso mudou um pouco. E dentro dessa mudança da quantidade de números, você cria também umas subcorrentes dentro do meio liberal. E, inclusive, às vezes, pelo menos quem vê um pouco de fora, até quem vê um pouco mais de dentro, vê inclusive isso dentro do Partido Novo, pelo menos aparenta isso. Você tem uma linha que são as pessoas aí que eles chamam mais, que apoiam o Amoedo, né, que ele acaba, querendo ou não, sendo uma figura expressiva dentro do partido, e você tem dentro do partido, às vezes, alguns supostos filiados, não sei se tem uma presença forte de realmente filiados, que gostariam que o Novo ele fosse mais bolsonarista, ou que apoiasse mais as pautas do governo Bolsonaro. Como que você avalia, como que vocês fazem para manter a coerência e unir essas correntes, e como que vocês lidam com essas correntes internas, que eu acho que é natural de acontecer quando você acaba crescendo como um movimento? Mas acho que internamente não existe uma divisão tão clara assim. Eu, por exemplo, não me vinculo diretamente a nenhuma dessas duas correntes, e a maioria dos mandatários também não. Bolsonarista ou amoedista, eu, obviamente, tenho um repúdio profundo em relação ao Bolsonaro. Sou um dos... Desde o início, me opus a ele, não votei nele no segundo turno, não votei no Haddad também, mas sempre me opus ao Bolsonaro. Deixei o PSL ao lado da turma do Livres por conta do Bolsonaro, né? Então, imagina, eu abri mão de um projeto político no qual eu era uma das principais lideranças nacionais, era virtualmente o principal candidato a deputado federal, era presidente estadual do partido, era relator do Conselho de Ética Nacional, membro do Diretório Nacional, da Executiva Nacional. Abri mão de tudo isso porque eu não tolerava ficar no mesmo partido do cara, né? E por outro lado, eu não estou querendo fazer uma equivalência aqui. Acho que quem é bolsonarista e está no Novo está claramente no lugar errado. O Amoedo, por outro lado, é uma liderança histórica do partido, a qual eu sou pessoalmente muito grato, por tudo que fez, por tudo aquilo de que ele abriu mão para fundar o partido, para construir o Novo e fazer dele hoje esse partido que é um partido com governança, um partido com estrutura, um partido que agrega tanta gente boa, e nenhum outro partido Brasil afora vai se encontrar tanta gente boa, e nenhum outro partido vai se encontrar tão pouca gente ruim, porque quem entra com segundas intenções, quem entra querendo fazer esquema, não fica no Novo, não permanece, porque vê que não tem caminho ali, não tem espaço. É uma estrutura engessada sim. Mas isso é o que garante que o Novo não tenha espaço para oportunistas,
para aproveitadores, etc., o pessoal começa a perceber que não compensa o trabalho. Porque dá muito trabalho ser mandatário do Novo. Dá muito mais trabalho do que ser de qualquer outro partido. Os padrões sobre os quais nós trabalhamos são muito mais altos do que os mandatários de outros partidos trabalham, né? Mas, assim, então acho que não existe tanto essa divisão em facções. O que existe, claro, é uma diversidade ideológica a partir dessa liberdade que o Novo dá em relação à visão sobre liberdades civis, digamos assim, né? Aquilo que algumas pessoas chamam de costumes, mas eu acho que é uma expressão péssima, né? Eu não acho que a pessoa tenha o costume de ser homossexual, por exemplo, tem o costume de querer ter a garantia básica do seu direito de igualdade perante a lei, de poder, por exemplo, como um casal, adotar uma criança, mesmo que o seu casal seja um casal entre duas pessoas do mesmo sexo e gênero, né? Então, eu não acho que seja questão de costumes, eu não gosto disso aí, acho que isso é uma terminologia ultrapassada, antiga, que se usava no velho Código Penal e que precisa ser superada. Acho que é uma questão de liberdade, né? O Novo, por uma questão de estratégia, acaba deixando meio em aberto questões como essa questão de casamento, enfim, se bem que casamento gay o Novo é favorável, né? Uma das questões que o Novo tem posição fechada, mas não faz o enforcement disso, ou seja, não cobra que as pessoas sejam favoráveis. Mas também, infelizmente, acho que no Brasil hoje já é uma questão praticamente superada, né? A questão talvez mais divisiva dentro do Novo seja a abordagem em relação à guerra às drogas, em relação ao que eu acho que está mais no nosso horizonte de perspectiva, legalização da maconha, mais especificamente da maconha medicinal, que eu acho que é o tema que está mais próximo do nosso horizonte de perspectiva, e eu espero que se for a votação durante essa legislatura, alguma medida restritiva ou garantidora da liberdade da maconha medicinal, espero que a nossa bancada vote fechada favoravelmente. Vai ser uma frustração pessoalmente muito grande para mim se houver votos contrários, porque acho que é uma questão básica, né? Eu, pessoalmente, eu construo a minha abordagem em relação àquilo que eu acho que deve ser proibido ou não, a partir de um exercício mental abstrato, mas que fica fácil de visualizar, da seguinte maneira. Eu sou contra a legalização das drogas, isso quer dizer, então, que eu seria favorável que um agente do Estado entrasse na casa de uma pessoa, se ela estivesse comercializando ou se ela estivesse usando uma droga, e levasse ela presa, ou detivesse ela, ou seja, chegasse a esse nível de intromissão e esse nível de violência. Uma outra questão polêmica também, sobre o qual o Novo não tem uma posição fechada, e eu acho que é uma questão ainda mais complexa, é a questão do aborto. Eu acho que é uma questão que é possível que tivesse nos planos de vocês me perguntar, eu já estou adiantando aqui, que eu acho que provavelmente dentro do liberalismo é a questão mais complexa que tem, porque parte de um questionamento transcendental, né, de uma questão metafísica sobre o fato de onde começa a vida, onde a gente deixa de ser meramente um amontoado de células, como dizem alguns aí, e passa a ser uma vida. São 3 meses, é a partir da concepção, é a partir do nascimento. Eu confesso que eu não tenho uma resposta para isso. Eu não me sinto confortável com uma visão mais extrema de que, não, até o nascimento está autorizado o aborto, mas, por outro lado, também eu não me sinto confortável com o tratamento penal atualmente implementado no Brasil, que faz com que o aborto seja um crime doloso contra a vida julgado por um tribunal de júri. E eu faço esse exercício mental também, de, poxa, será que eu seria favorável que uma mãe que abortou, um agente do Estado, entrasse na casa dela e arrastasse ela para uma cela de prisão por ela ter feito um aborto? Eu não me sinto confortável com essa visão também. Então, eu tendo a ter uma visão um pouco menos restritiva em relação ao aborto, especialmente o aborto feito antes dos 3 meses, né? Aquela fase de formação do sistema nervoso central. Cuidado, hein, Fábio? Quando alguém vier essa entrevista aqui, já vai começar a te botar no balistas lá. Mas vai, Felipe, prossegue aí.
Eu já sou a esquerda do Novo para alguns, né? Mas então, deputado, o MBL, sem dúvida Pode me alguma, chamar ele de é um... Fábio, viu, Felipe? Fique à vontade, cara. Tá Ainda bom. mais que é meu conterrâneo, né? Tu é daqui, né? Tecnicamente eu nasci em São Paulo, mas eu morei aí uma boa parte da minha vida, sim. Tá bom, então. Então, praticamente gaúcho. Mas, Bebeu mais de 5 litros de água daqui e já virou gaúcho. Fábio, então, o MBL, sem dúvida alguma, ele é um expoente do movimento liberal brasileiro, discordando ou não. E você acha possível que uma união maior, além das defesas de algumas pautas que já ocorrem no Congresso, entre o MBL e os movimentos que o Novo já abraça, como o Livres, o Renova BR, de um ponto de vista mais eleitoral? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que o liberalismo é tão esculachado pela esquerda e pela direita autoritárias que acho que é importante que a gente faça um exercício de reflexão sobre espaços onde a gente pode cooperar. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum interesse em ter um envolvimento direto com o MBL, simplesmente porque eu, pelo meu envolvimento com o MBL, que foi histórico, eu não sou, apesar de o pessoal que está lá na frente querer apagar o meu envolvimento. Eu assisti esses tempos o documentário do MBL, e, tipo, eles ignoram a minha existência, eles me mencionam assim, meio ampassão, que é um negócio meio ridículo para quem conhece a história, mas é bastante descritivo e exemplificativo da forma como eles abordam tudo aquilo que não é conveniente para eles e tudo aquilo que não está de acordo com a agenda que eles tentam implementar, que é o fato de que eu sou o fundador do MBL. Fui eu que convidei Renan, Kim, etc., para participarem do MBL. Não foi uma ideia que surgiu da cabeça deles, né? E é algo que eles não podem apagar, tá lá no log do Facebook, do Twitter e do Instagram do MBL, quem criou essas contas, né? E quem criou também a ideia e a conceituação inicial do movimento, que obviamente acabou sendo deturpada depois, e agora virou um movimento que não inspira também muita confiança nas suas convicções pelos seus movimentos, né? Acabou surfando na onda antipetista, apoiaram o Bolsonaro ainda no primeiro turno, nas eleições de 2018, embarcaram naquilo lá. Eu até questionei o Mamãe Falei na entrevista que eu fiz para ele, que eu fiz com ele no meu podcast. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um merchan, convidar o pessoal que está ouvindo a gente aí a seguir o meu podcast, que tem um nome um pouco menos criativo do que o de vocês aí. Meu podcast é Podcast Fábio Osterman. A gente acabou de acabar a segunda temporada. Um dos episódios nessa temporada foi em que eu entrevistei o Arthur Duval, Mamãe Falei, e eu faço perguntas. Meus entrevistados, eu não chamo eles para ficarem na zona de conforto, né? Eu faço perguntas na lata mesmo e questionei eles sobre aquela aparição lá na casa do Bolsonaro, lá no condomínio dele da Barra, lá para apoiar no segundo turno. Para que aquilo? Era realmente necessário aquilo? Por que esse nível de envolvimento e tal? E ele deu uma resposta ali, né? Mas ele não fala em nome do MBL também, então, né? Mas eu acho que é importante que a gente busque construir espaços de convergência para evitar um novo desastre nas eleições de 2022. Eu acho que a gente não tem que ficar com uma mentalidade como de boa parte da esquerda, de ficar assim, não tem que ter clemência com quem votou no Bolsonaro, não sei o quê, a culpa é de vocês, eu avisei, etc. Se tem alguém que avisou, fui eu, né? Se tem alguém que avisou, fui eu. Até fazendo um link com o que você tinha falado anteriormente, do engessamento do Partido Novo, isso às vezes pode até atrapalhar uma possível candidatura de alguém do MBL, que eu particularmente não gostava muito do Kim antes da legislatura, mas eu não tenho como negar que ele tem feito uma legislatura muito boa. Eu acredito que ele está seguindo até muitas vezes alguns princípios do Novo, e eleitoralmente o MBL ele performa bem, e muitas vezes essa performance dele acaba ajudando a eleger alguns deputados que não necessariamente têm nenhum compromisso com a causa liberal. Será que esse engessamento do Novo não acaba um pouco atrapalhando você ter um movimento liberal mais robusto, você ter mais deputados, às vezes, por exemplo, se você tivesse um Kim pelo Partido Novo, ter mais ajudar a eleger mais deputados para a causa? Vocês pensam em talvez flexibilizar um pouco? Eu lembro também que, inclusive, tiveram alguns problemas
em relação a candidatos que faziam parte do Renova BR, faziam parte de algum movimento ou outro. Eu acho que, inclusive, foi mais por causa do Ricardo Salles, mas chegou a ter uma questão regimental sobre essas questões de movimentos políticos paralelos que participavam. Não foi em relação ao Salles. O Salles não era de nenhum movimento. O Salles era uma questão de outra dimensão. Mas sim, o Novo teve alguns períodos aí, no início do ano passado, especialmente, de uma visão, acho que um pouco míope em relação a movimentos políticos, o que a gente acabou ajudando o partido, como corpo de mandatários, a construir uma abordagem mais integradora desses movimentos. E acho que a nova gestão do Novo, sob a liderança do Edu Ribeiro, está tendo uma visão que valoriza mais a importância desses movimentos, mas sem esquecer o fato de que o Novo é um partido político e precisa ter sua própria identidade, né? Mas sem também, obviamente, ignorar o fato de que são movimentos que vêm para auxiliar o partido. E eu sou fundador do Livres, fui parte da primeira turma do Renova e sempre fui um defensor da necessidade de a gente ter cada um no seu quadrado, mas cada um dando sua contribuição a partir daquilo que faz. E acho que foi importantíssimo para diversos mandatários do Novo eleitos esse ano passado, a participação no Renova, o envolvimento no Livres também, que elegeu vários vereadores aí, Brasil afora do Novo. Então, acho que o Novo também está amadurecendo a sua percepção a respeito dos movimentos, o lugar de cada um, e acho que também isso que é importante de ter em mente. O Partido Novo é um projeto muito jovem, é um projeto em construção, né? E o que eu digo, é óbvio que o Partido Novo tem problemas. O Novo tem problemas. Mas os problemas do Novo são, saiu uma resolução que desagradou alguns, que criou um certo desconforto. Para algumas pessoas, o problema do Novo é o Amoedo tuitando uma coisa que ele discorda, é o Fábio Osterman defendendo legalização das drogas, ou é um outro deputado pegando muito leve com o Bolsonaro. Olha o que são os nossos problemas comparados aos problemas dos outros partidos. Eu vejo agora, tem algumas pessoas falando, assim, até pessoas que eram do meio mais liberal, falando assim, não, eu gosto mesmo do MDB, eu gosto mesmo do Democratas, eu gosto mesmo do PSDB. Eu fico me perguntando, onde foi que as pessoas perderam o senso do ridículo de ignorar o fundamental, que esses partidos, infelizmente, são estruturas que são loteadas pelos privilégios, pelos interesses corporativistas e pela corrupção. Isso é fato, infelizmente. Beleza, tá um pouco em moda até louvar Eduardo Cunha, Michel Temer, mas eu acho que isso pode ser um bom meme. Mas na prática, no dia a dia, se bem que a comparação com o Bolsonaro acaba favorecendo muito o Temer, né? Mas o fato é que foram governos que acabaram tendo sua legitimidade seriamente contestada pelo fato de que eram governos que um governo que emergiu a partir de uma raiz podre, e que isso obviamente é insustentável, porque é um valor fundamental da sociedade brasileira a repulsa à criminalidade, a repulsa à corrupção, por mais que o brasileiro tenha uma visão um pouco esquizofrênica às vezes, né, essa tentativa de na hora do vamos ver, tentar levar vantagem nas coisas, o brasileiro tem uma repulsa por corrupção, por aquilo que choca a gente como frontalmente errado. E acho que se a gente constrói projetos políticos em cima da complacência com a corrupção, da complacência com atitudes pouco republicanas, a gente acaba, na prática, semeando a raiz da nossa própria destruição, como aconteceu com esses projetos aí políticos. Então, passando já para o nosso terceiro e último tema, a gente queria fazer mais umas 3 perguntas, Fábio. Dentro da política, muitas vezes a gente tem que abrir um pouco mão de alguns ideais para acomodar o apoio de uma parcela da população que não necessariamente segue aquele ideal. De forma sucinta, ser pragmático. Então, a pergunta que vem agora é meio espinhosa, mas o governo Eduardo Leite, ele fez uma reforma administrativa, inclusive com o apoio do Partido Novo. Foi bastante elogiado pela própria bancada,
Porém, o próprio partido se opôs à reforma tributária enviada pelo governo Leite. De um ponto de vista pragmático, não seria hora de ser um pouco mais flexível com esses ideais e considerando um governo que, apesar de não ser diretamente liberal, apresentar uma plataforma que seja mais próximo disso? Não, porque a proposta do governador Eduardo Leite tinha muito pouco de reforma tributária e muito de aumento de impostos. Então, isso fere um compromisso assumido por mim. Eu não falo agora como líder da bancada do Novo, mas por mim, pessoalmente, em campanha, eu assumi o compromisso de combater aumentos de impostos e de defender as reformas de que o Rio Grande do Sul precisa. E a gente não está nem perto de ter exaurido os esforços reformistas. Mas aí vai perguntar, o governador propunha um aumento de 2,8 bilhões. Tu consegue compensar essa perda de receita fazendo reformas? Não, é claro que não. A gente tem um problema de déficit crônico, mas o que a gente não pode aceitar é que ano após ano se siga concedendo ao governo essa licença, essa autorização, esse tapinha nas costas para... Eu sei que tu não fez tua lição de casa, né? Mas como é muito difícil fazer as reformas, toma um pouquinho mais de imposto aqui da sociedade. Porque aí eu vou estar, aí sim, abrindo mão daquilo que me fez ingressar na política, que é ter coragem de confrontar e de tentar fazer, de alguma maneira, contrabalancear a lógica da ação coletiva, que estabelece que benefícios públicos são muito mais frágeis do que benefícios privados para grupos de interesses concentrados, e o que eu vim fazer na política é buscar contrariar essa lógica, buscar mostrar que é sim possível a gente construir uma atuação política baseada na defesa do interesse difuso e no combate a interesses concentrados. E na prática é isso, o governador não quer, porque ele sabe que há espaço para isso, mas ele não quer dilapidar, perder o seu capital político, que ele quer manter o mais intacto possível para as eleições de 2022 e talvez 2026. Ele quer manter seu capital político intacto, não quer enfrentar mais reformas do que já fez, que foram, obviamente, reformas insuficientes, foram reformas que entraram na Assembleia, essa reforma administrativa, a qual tu fez menção, entrou na Assembleia com uma expectativa de economizar 23 bilhões de reais em 10 anos e saíram com uma expectativa de economizar 18, porque foi abrindo mão, foi desidratando, só não foi mais desidratada porque a nossa bancada comprou brigas. Eu, como líder da nossa bancada, estava presente nas reuniões de discussão e eu bati boca com líder de bancada da base do governo para falar, não, se vocês começarem a desidratar, a gente vai votar contra. A gente vai lá para fora denunciar o que vocês estão fazendo. Tem que parar com isso aí. E a gente também, ao apresentar emendas para tornar as reformas mais drásticas e que tivessem uma redução mais profunda de gastos, também acabou constrangendo deputados que queriam desidratar as reformas. Né? Obviamente, nada disso o governador valoriza ao tentar desacreditar os esforços da nossa bancada em buscar promover reformas. Por exemplo, antes da votação desse último pacote de aumento de impostos do governador Eduardo Leite, eu levei à Casa Civil, estive em reunião com o secretário da Casa Civil. Sei que isso é uma especificidade que talvez não interesse tanto aos ouvintes, mas é importante contextualizar a posição tão frontal, e para algumas pessoas até acusaram de ser raivosa a nossa posição, mas pensem o seguinte, eu fui lá apresentar para o secretário-chefe da Casa Civil, que é o articulador do governo, o responsável pela articulação junto à Assembleia, a nossa proposta de uma PEC de teto de gastos, que estabelecesse um fator de correção aos moldes da PEC do teto de gastos do governo federal, e eles acharam, olha, bacana, legal, gostamos da ideia, e uma semana depois apresentaram uma proposta de origem do governo que apresentava um teto flexível, submetido à autorização dos outros poderes. Ou seja, apresentaram uma proposta claramente destinada a sabotar a nossa tentativa, que a gente conseguiu as assinaturas necessárias, precisa de 19 assinaturas para propor uma PEC, a muito custo, sem nenhuma ajuda do governo, que ainda tentou sabotar os nossos esforços
para tentar tirar o nosso protagonismo, e aí depois surpreende alguém que a gente se oponha tão ferozmente à tentativa dele de aumentar impostos, aí não, né? A gente tem um amplo espaço de reformas, o governo não privatizou sequer uma estatal até o presente momento. A CE, que é a empresa de energia elétrica, que tu bem conhece, Felipe, que deixa de arrecadar os cofres públicos anualmente mais de R$1 bilhão em ICMS, segue sem ser privatizada porque o governo insiste em uma modelagem de privatização em que ele quer ter todo o retorno da CE Par, né, da CE, do holding da CE, aliás, e ele quer ter o dinheiro da privatização limpo para o seu caixa, sem ter que ter um abatimento de 25% na hora de distribuir o ICMS que a CE deve para o Estado, para os municípios. Né? Ele quer, na prática, ter uma folga de caixa, só que isso está custando muito aos cofres públicos gaúchos. E a gente tem denunciado diversas artimanhas do governo para evitar fazer reforma, como, por exemplo, o saque dos recursos do caixa da Previdência Complementar dos servidores, que vai dar ao governo aí mais de R$2 bilhões de dinheiro não carimbado, só que é mais um atalho, mais uma pedalada, entre aspas, da qual o governo tem se utilizado para não ter que fazer efetivamente as reformas. Daí tu me pergunta, mas é porque não é fácil fazer as reformas. É óbvio que não é fácil. É muito mais fácil ficar atacando a posição do Partido Novo e dizendo que são utópicos, que não querem, que são inflexíveis. Mas é óbvio que a gente é inflexível. A gente veio aqui para ser inflexível em relação aos nossos princípios e compromissos. De gente com flexibilidade em relação aos compromissos, tem um amplo rol de bancadas aqui na Assembleia. A gente veio justamente para ter uma posição compromissada, claro, conectada com a realidade do nosso Estado. A gente tem apresentado uma série de propostas. No final do ano, agora, eu apresentei uma proposta para estabelecer parâmetros e regras na concessão de incentivos fiscais. O gasto tributário no Rio Grande do Sul é um problema sério que precisa ser endereçado de uma maneira séria e não de maneira oportunista e chantagiosa, como tentou fazer o governo, apresentando uma proposta de revisão de incentivos fiscais em meio a um pacote de aumento de impostos. E isso eu falei, não, essa venda casada a gente não vai aceitar. Se quiser, isso, e ainda mais sob regime de urgência, como o governo propôs. Então o governo colocou uma faca no pescoço da Assembleia, um regime de urgência, buscou negociar votos no varejo, a gente denunciou essa estratégia, a gente arcou com um custo político muito alto aqui, criando inimizades com diversos deputados, eu especialmente, porque liderei essa posição, possivelmente inviabilizei propostas minhas, mas fico muito satisfeito em saber que a gente garantiu que não houvesse a cristalização de um aumento de impostos na casa dos 2,7 bilhões de reais a mais por ano para os pagadores de impostos gaúchos. Bem, então, já que a gente falou um pouquinho de pragmatismo, a gente parte para a próxima pergunta, que fica mais em relação com a sua prática legislativa mesmo. E o senhor é um dos deputados que mais poupou dinheiro dos contribuintes gaúchos, se eu não me engano, ou que mais poupou. O que mais econômico. Exato. Mas você já acabou se deparando com a necessidade, eu não sei se você já deve ter passado em anos anteriores, ou enfim, mas já passou pela necessidade de ter um gasto que fosse exorbitante, como uma consultoria e afins, mas acabava sendo justificável? Não, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ela tem uma peculiaridade também. Ela já é a Assembleia mais austera do Brasil. Então, talvez eu não seja o deputado mais econômico do Brasil, porque eu tenho certeza que deve ter em algum canto algum deputado que praticamente paga para trabalhar, né? É possível que tenha. Eu tenho gasto de gabinete, eu tenho uma equipe, né? Porque eu acredito que é importante ter uma equipe qualificada, que tenha uma remuneração condizente com as suas responsabilidades, mas ainda assim a gente consegue economizar mais de 50% das verbas que a gente tem à disposição. Mas a gente não tem, por exemplo, como na Câmara Federal, recursos para consultoria aqui. O que a gente pode usar a nossa cota de gabinete, a minha cota de gabinete como líder de bancada é de 16.690, a gente pode usar isso com reembolso de combustível e com material gráfico, material de escritório, etc. E a gente tem práticas condizentes, na minha opinião, com a realidade fiscal do Rio Grande do Sul. É óbvio que não é a minha contagem de clipes que vai resolver o problema fiscal do Estado,
Mas eu acho que eu ter essa visão de que, na dúvida, eu não vou gastar, é uma base, né, um princípio fundamental de um trabalho comprometido com o interesse público. E é óbvio que eu, no dia a dia, que me defronto com o fato de que, será que vale a pena eu ir num evento tal, eu fazer viagem tal, quanto é que isso vai me custar? Por exemplo, todas as vezes que eu fui para Brasília, é muito comum que deputados vão para Brasília para acompanhar o encaminhamento de uma pauta, encaminhar alguma demanda, mesmo sabendo da sua relativa insignificância. É muito comum que deputados vão para Brasília participar de eventos, etc. Eu não fui para Brasília nenhuma vez com o dinheiro da Assembleia. Eu poderia emitir uma passagem e tal, mas eu não vi necessidade. Não sei se não vou acabar emitindo, né? Outros colegas emitiram, enfim. Eu não tirei nenhuma diária até o presente momento também. Não vejo necessidade, ainda mais que as diárias aqui são diárias indenizatórias, não são ressarcitórias, ou seja, o deputado apresenta uma nota de hotel de R$80, ele recebe o mesmo que um deputado que apresenta uma nota de hotel de R$300, ele recebe o valor que, se não me engano, por diária é de cerca de R$600. Mas, assim, eu parto do pressuposto de que, por exemplo, refeições. Eu não acho adequado que a Assembleia me reembolse pelas refeições que eu tenho nas minhas viagens. Eu acho que eu estando em Porto Alegre, eu estando no interior, eu ia acabar almoçando, jantando, tomando um café, e eu sou uma pessoa de hábitos bastante simples também, então enfim, eu acho que não é porque eu tenho esse dinheiro público à minha disposição que eu deva sair gastando, apesar de que os incentivos estão postos a gastar. Acho que é um negócio bacana, uma mudança importante que o Partido Novo tem tido na construção de uma mudança na cultura política é isso, é a visão de que o dinheiro público não é dinheiro de ninguém. Né? E eu acho muito bacana ter essa disputa saudável entre deputados, para alguns deputados, né? A maioria segue não se importando, infelizmente, né? Porque a maioria acaba ainda não vendo ganho político nisso, mas cada vez mais, felizmente, a gente tem deputados vendo um valor nisso, o que é fruto, obviamente, do valor que os eleitores dão à economia de dinheiro público. Mas, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, obviamente eu me defronto no dia a dia com dilemas de gastar mais, gastar menos. Eu acabo, sim, pagando muita coisa do meu bolso. Eu acabo não pedindo indenização de boa parte dos gastos que eu tenho. Por exemplo, eu posso pedir indenização de cada deslocamento que eu tenho com o meu carro, só que dentro de Porto Alegre eu não vejo necessidade. Acho que é um valor baixo, que não tem porquê. Eu peço reembolso de verbas de viagens, realmente. O que eu gasto com gasolina, eu peço o reembolso, acho que é justificado, acho que é um valor baixo, realmente. E eu sou hoje, de longe, o deputado que menos gasta nisso. E eu busco compensar por meio de um trabalho que tem muito engajamento de apoiadores estado afora. Infelizmente, eu tenho uma rede de apoiadores muito bacana, estado afora, que me oferece um pouso em lugares variados aí. Costumo ficar na casa de apoiadores. Já é uma oportunidade também de eu ampliar minha interação com eles. Tenho gente muito boa que me recebe, que, enfim, sou muito bem recebido estado afora. Busco também, claro, fazer uma construção mais eficiente dos meus roteiros. Né? Se eu vou para um lugar, eu aproveito e passo em vários outros. Busco sempre que possível dormir em casa também para diminuir gastos. E vou construindo assim. Eu também não tenho uma postura extremada, assim, ao ponto de que, não, eu vou gastar zero. Quem for olhar minha prestação de contas, que eu divulgo mensalmente, vai ver que eu tenho gastos de verba de gabinete. No ano de 2020, obviamente, acabei gastando menos do que gastei em 2019, porque viajei menos por conta da pandemia, mas não deixei também de gastar aquilo que eu achava que era razoável. Então, eu parto de um princípio, como eu disse, de que, na dúvida, eu não gasto, mas eu tenho também uma abordagem de proporcionalidade e razoabilidade. Ainda até nessa mesma linha de gasto público e de pragmatismo, foi muito criticado até no governo do Romeu Zema, que às vezes ele tinha algumas propostas antes de campanha, que quando ele entrou no governo, ele viu que não dava bem para cortar todos os gastos que ele gostaria. Você, antes de se eleger, você tinha alguma plataforma que estava na sua proposta, e quando você chegou ali na sua legislatura, você chegou e reparou, isso aqui eu acho que eu estava viajando um pouco, isso aqui é um gasto que realmente não tem como deixar de fazer?
Ou você já Não. estava mais ciente como que é? Não, eu tomei o cuidado para, durante a campanha, eu não embarcar em nenhuma proposta demagógica, porque eu realmente não sabia exatamente como seria aqui, né? Esse limite de 50% dos gastos foi um limite ao qual eu me autoimpus num comum acordo com o diretório estadual. Eu propus isso para o diretório estadual, de que, olha, a gente vai tentar manter um gasto no limite de 50% das verbas. E a gente tem conseguido isso com certa tranquilidade. Os meus compromissos são públicos. Os panfletos que eu entregava para as pessoas tinha sempre isso aqui. Vocês não estão vendo porque está espelhado, né? Está dizendo, guarde este material e me cobre depois. Deve estar espelhado para vocês, né? Ou não? Não, está espelhado, não. Dá para ver. Está aparecendo direitinho. Os meus compromissos de campanha são públicos. Sempre defendi, obviamente, o respeito ao dinheiro público, mas não me comprometi com questões específicas, assim, justamente porque eu não sabia como seria o dia a dia aqui, quais seriam as necessidades, mas 2 anos depois a gente tem mostrado que é possível, sim, fazer um mandato ativo, um mandato atuante. Duvido que tenha alguma bancada aqui dentro que se envolva ativamente com tantas pautas quanto a nossa bancada se envolve, e que tenha tanto estudo técnico, tantos pedidos de informação, tanta atuação nas comissões, como a nossa tem, mesmo sendo uma bancada pequena, somente de 2 deputados, e que economize tanto dinheiro público. Então, assim, a gente não trata a economia de dinheiro público como um fim em si mesmo, é importante ressaltar isso. Mas, como eu disse, é o começo, é o princípio de um trabalho comprometido com o interesse público, ainda mais num estado falido como o Rio Grande do Sul. No caso do Rio Grande do Sul, a gente nem precisa ter dedos para falar que o Rio Grande do Sul está quebrado, né? E nem a gente vai causar comoção nos mercados falando que o Rio Grande do Sul está quebrado, como o caso daquela declaração desastrosa do Bolsonaro, dizendo que o Rio Grande do Sul está quebrado e não tem o que fazer. O Brasil está quebrado, não tem o que fazer. O Rio Grande do Sul está quebrado e é justamente por isso que a gente tem muito o que fazer, inclusive economizar dinheiro público. Então, Fábio, só a nossa última pergunta agora do podcast. Considerando que o Sebastião Melo foi eleito prefeito na capital gaúcha, mesmo sendo em esferas diferentes, obviamente você estadual e ele na municipal, a cidade de Porto Alegre com certeza possui um peso no processo decisório em medidas de nível estadual. Pode dizer para a gente como é a relação do Novo ou a sua própria com o MDB atual em nível estadual, em nível estadual, e também quais são as expectativas do Novo com o prefeito MDBista? Bom, o Novo não tem nenhuma aliança ou coligação com o MDB, não apoiou formalmente o candidato Sebastião Melo. Aqui na Assembleia também a gente tem uma boa relação com a bancada do MDB. A gente até brinca que nós, junto ao MDB, somos a oposição estendida, né, porque o MDB é um partido da base, mas é um partido que com frequência vota contra o governo, inclusive na aprovação do novo aumento do ICMS, aprovado agora em dezembro, de 8 deputados do MDB, só 3 votaram a favor do aumento. E também o próprio Melo esteve ao nosso lado em pautas importantes, como a própria rejeição do primeiro tentativa de pacote de aumento de impostos do governador Eduardo Leite, lá em agosto, e também em 2019, na oposição à venda de ações fracionadas do Banrisul, que foi mais uma artimanha que o governo tentou aplicar na Assembleia e, consequentemente, na sociedade gaúcha para ter um recurso fácil e não carimbado, e acabou tendo frustrado, em boa parte por uma atuação liderada por mim e pelo próprio Melo, que foi um parceiro importante aqui na Assembleia. E a nossa abordagem em relação à eleição municipal foi construída também em cima disso, em cima de compromissos, em cima de uma visão que tem suas convergências em relação ao que Porto Alegre precisa para se desenvolver, quais são as ideias que Porto Alegre precisa deixar para trás, mas que obviamente não nos vincula e não nos prende, né? A nossa bancada municipal, formada por 2 vereadores aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, tem uma postura independente em relação à administração Melo, vai votar a favor daquilo que esteja de acordo com os nossos valores, com a nossa visão para o município de Porto Alegre, e vai votar contra aquilo que não for. É natural, né? A gente não faz parte da base do governo. Eu acho que eles vão
vão a reuniões das pautas que tiverem convergência, assim como nós estivemos nas reuniões das reformas aqui do Estado que tínhamos convergência. Infelizmente, acho que o governador acabou pessoalizando tanto a questão, né, acabou elevando tanto o tom, de uma forma, na minha opinião, até incompatível com a posição dele como governador. Porque uma coisa são os deputados criticarem e agirem de maneira mais frontal contra os atos do governador, que afinal é o poder executivo. Né? Mas uma coisa muito diferente é o governador antagonizar com deputados. Para mim, sinceramente, é uma badge of honor, assim, ter o governador do estado que não ataca o PT, não ataca nenhum dos partidos que foram inimigos nas reformas mais importantes do estado, atacando diretamente o Novo, e especificamente a nossa posição e a nossa bancada, que é por mim liderada, mas eu lamento pelo estado do Rio Grande do Sul que o governador assuma essa posição. Eu tenho certeza que o Melo, na administração de Porto Alegre, quer dizer, tenho certeza, é difícil, né? Mas eu espero que o Melo não tenha uma posição similar quando a bancada municipal do Novo tenha uma posição diferente da dele, que saiba respeitar as diferenças. Pelo que eu conheço do Melo, acredito que é o que vai acontecer. Ele é um cara muito do diálogo, ele é um cara que não me parece muito compatível com a figura dele. Ele tem uma posição de arrogância em relação à divergência, né, que foi uma posição muito adotada pelo governador aqui, infelizmente, que é alguém por quem eu tenho respeito, mas, sinceramente, não tenho mais tanto respeito quanto tinha no início, quando a gente sentou para conversar com ele, e eu falei muito claramente para ele, governador, o senhor pode contar com o nosso apoio nas reformas de que o Estado precisa, e vai contar com a nossa posição sempre que tiver alguma coisa em que a gente divirja, como, por exemplo, o aumento de impostos. A gente não vai pedir nada para votar a favor das propostas que estejam em convergência, a não ser que, fora o fato de que a gente quer que o senhor siga com o ímpeto reformista que já começou no governo anterior. Então, a nossa posição segue sendo a mesma, segue sendo convergente com aquilo que a gente se propôs. Quem mudou de ideia, quem mudou de posição foi o governador Eduardo Leite, na prática. Perfeito. Fábio, a gente já encerra aqui, a gente conseguiu, já está chegando aqui 1 hora de bate-papo. Queria agradecer aí a sua presença, agradecer também ao Felipe pela participação aqui no nosso episódio de hoje. Então é isso, gente. Queria agradecer também você que está nos escutando aqui, ficou essa horinha nesse bate-papo, tanto no YouTube quanto nos nossos canais de áudio. É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado aí.